Olá, amados! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que o Senhor hoje venha falar com cada um de nós. A palavra que eu tenho que falar hoje é muito forte. E certamente muitos podem até achar que a palavra hoje não foi boa, mas é a palavra que Deus me deu para que eu pudesse falar com você, tá bom? Então, se é de Deus, eu creio que você receberá de bom grado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, nos diz o seguinte: Não, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Em outras traduções diz o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Traduzindo, para ficar mais fácil, né? E eu creio que Deus falará com você. Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus do impossível, Senhor que nos conhece, que nos sonda, que nos vai falar não o que nós queremos, mas exatamente o que Tu determinaste. Pai, te rogamos e te pedimos de que o Senhor venha revelar-te através da Tua palavra, porque tudo é Teu, a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios é interessante porque, na verdade, é uma continuação do 1, onde fala das mudanças de planos de Paulo. O autor do livro de 2 Coríntios, como bem sabemos, é Paulo. A análise do livro, o tema principal é as características especiais do ministério de Paulo e o reclamo do conhecimento para o seu apostolado. A partir do versículo 3 até o versículo 11, Paulo vai falar sobre o Deus de toda consolação. A partir do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 4 do segundo capítulo, Paulo vai falar sobre a mudança de planos de Paulo. Mas, na verdade, depois de falar tudo isso, eu preciso simplesmente falar sem rodeios. Falar o quê, pastor? Que, infelizmente, muitos usam da sabedoria que têm e, em vez de usá-lo para ganhar almas, as pessoas estão negociando a fé. As pessoas, muitas vezes, têm se aproveitado porque muitos têm passado por momentos turbulentos, momentos de crise, e estão distorcendo o evangelho para que dali pudesse subtrair, ou seja, tirar proveito. Sabe o que é que eu acho interessante? É que a igreja do século 21 cada vez mais fica doente. E não é uma doença material, mas é uma doença espiritual, porque hoje em dia a gente acha que todo mundo prega o que vive ou vive o que prega. Mas não é assim. Pregar é muito fácil, sabia? O difícil é viver a palavra. Infelizmente, eu posso dizer com toda a autoridade e com toda a verdade, chegamos no tempo em que os pregadores agora se transformaram em pregadores itinerantes. Chegamos no tempo em que os títulos agora é que fulano agora, ciclano, beltrano, ele não prega por amor a almas, ele prega por amor a ofertas. É difícil, mas na verdade eu preciso te dizer aquilo que Deus pôs em meu coração. Quando Paulo vai chegar, e ele vai, através dessa viagem missionária, quando ele chegou a Troade para pregar o evangelho, e uma
porta se abriu no Senhor. Olha aqui o que Paulo vai dizer no versículo 3 do capítulo 2. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, de sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ou seja, Paulo atravessou a Macedônia. E era uma viagem muito cansativa. Mas Paulo vai dizer algo bem interessante. Paulo vai dizer no versículo 14, graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta a todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Não era o conhecimento de Paulo, mas era o conhecimento, ou seja, a experiência que Deus estava dando a Paulo. E muitas vezes, pastor, de onde é que o senhor tira tanta sabedoria? Não é minha, é Deus que me dá. E olha, detalhe, eu já tentei fazer um curso de teologia e não terminei porque Deus não permitiu. E eu não estou aqui desanimando você a aprender a palavra, não, muito pelo contrário, faça, é bom, você vai se encher do conhecimento, mas não pode deixar aquilo sobressair a intimidade com Deus, porque não adianta eu ser só pregador e não orar. Eu vou apenas ser como uma lata vazia, que só fará barulho. Entendeu agora? O que eu acho interessante aqui é que Paulo estava dizendo que tudo que ele estava fazendo ali era do cheiro, ou seja, do conhecimento do Senhor. Versículo 15, Paulo vai dizer, pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, nos que se perdem, ou seja, exala. Exalar o quê? Intimidade com Deus. Exalar o quê, pastor? Buscar intimidade no Senhor. Eu posso pregar do jeito que for, bonito, falar bonito, mas se eu não tiver vida no altar, as minhas palavras para Deus serão apenas barulhos inúteis. E Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 12 da segunda carta dele aos Coríntios, para este certamente cheiro de morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida. Mas para essas coisas, quem é idôneo? Ou seja, quem tem vida no altar, quem tem sinceridade, quem tem simplicidade, verdade. E o versículo 17, onde fizemos a leitura, diz, nós não somos como muitos falsificadores da palavra, ou seja, a gente não pega a palavra e muda ela. Porque hoje em dia, me desculpa, viu? Mas tem muita gente mudando a palavra, enfeitando demais. E daí então, o evangelho hoje em dia já não parece mais o evangelho genuíno, que salva, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Precisamos deixar de enfeitar a palavra, falá-la do jeito que ela é, interpretá-la do jeito que o Espírito Santo nos dá a interpretação. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, ou seja, entenda que naquele tempo já existia falsificadores da palavra. Antes falamos de Cristo com sinceridade, é o que está faltando. Falar de Cristo, porque hoje em dia fala de tudo. Fala do terno novo, fala do sapato brilhoso, fala de tanta coisa, mas não fala de Cristo. E o que é falar de Cristo, pastor? É falar da cruz. É o que está faltando hoje em dia nas igrejas. Falar sobre 3 assuntos. Qual? Cristo. Falar sobre a cruz e falar sobre salvação. Não se falam mais nisso. Hoje em dia Deus vai te dar, Deus vai abrir, Deus vai quebrar, Deus vai fazer, Deus vai matar. Menos que Cristo salva. Que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa voltar às origens da igreja primitiva. Certamente assim, ainda que aqueles que estão a nos ouvir não gostem, mas a gente vai ter pessoas que nos ouçam e que estarão no céu. É o único evento que a igreja está se esquecendo, a volta de Cristo. Amém? Mas para isso acontecer,
que nós não sejamos como falsificadores da palavra de Deus, mas que falemos de Cristo com sinceridade, como homens de Deus e na presença de Deus, porque nem todos os homens que estão na presença de Deus são de Deus. Me desculpa dizer, essa palavra dura, mas é isso. A Bíblia vai dizer que pelo fruto o conhecereis. Amém? Só isso que o Senhor falou ao nosso coração, para que nós possamos meditar e refletir na palavra de Deus. Antes de você barganhar a palavra, lembre-se de viver a palavra. E entenda que a palavra não é só para falar, para apontar, mas é para viver. Porque todo texto sem contexto, ele vira um pretexto. E todo pretexto, ele termina virando ou se tornando uma heresia. Heresia essa que muitos não estão se dando por conta. Ah, mas eu gosto de ouvir fulano de tal. Mas será que fulano de tal está ouvindo a palavra? Eu gosto de ouvir aquele pregador, aquele... Não. O importante é ouvir. O importante é viver. Como eu disse há uns dias atrás, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É por isso que, permita-me eu fazer aqui uma observação. Por isso que eu gosto do jeito do pastor Alex de pregar. Não só dele, mas como de tantos outros pregadores, homens de Deus que têm vida no altar e que têm compromisso não com o homem, mas com a palavra. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Desejando hoje parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Que Deus te abençoe, parabéns. E para a sua meditação, quero deixar Jeremias, capítulo 1 e versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz e que o Eterno te presenteie de um modo especial. Glória a Deus e aleluia. Pedindo a você que deixe o seu like, o seu joinha, mandando também aqui um abraço a todos os irmãos e as irmãs do grupo Servos, glória a Deus, Servos do Senhor ou Servos do Altíssimo, na direção da irmã ou missionária Elis Regina, também na direção da irmã Cláudia, na direção também da irmã Elaine Cristina, da irmã Zoraide e também da irmã Rosana, todas de São Paulo. Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus, a paz do Senhor e a cada componente do grupo Servos do Altíssimo. Fiquem na paz e que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Glória!